Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos ler o versículo da palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 10 e o versículo 22. Mateus capítulo 10, versículo 22. Aleluia. É uma palavra que nós conhecemos, né? Muito bem. Aleluia. Mas nós vamos ler esse versículo para a nossa meditação, para a glória de Deus. A palavra diz assim. Vamos ler aqui o versículo 21, né? Para ficar melhor. E o 22. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Glória a Deus. Nós lemos aqui essa palavra, né? Mas nós vamos falar sobre o final do versículo 22, que é perseverar até o fim e ser salvo. Embora nós sabemos que o versículo anterior que nós lemos, essas coisas está acontecendo, né? Acontece muito nesse tempo, né? No mundo, aleluia, as pessoas não têm amor, estão perdendo o afeto natural, aleluia, pelas vidas e pela própria vida, né? Aleluia. Mas a palavra está dizendo que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Nós sabemos que o povo de Deus, a igreja do Senhor, muitos têm deixado de perseverar. Alguns, por causa das lutas, por causa das dificuldades. Outros porque acham que o Senhor Jesus Cristo está tardando, está demorando muito, e muitas vezes as suas vidas têm estado presas, e acham que estão perdendo a oportunidade de aproveitar o mundo, e muitos estão desistindo, muitos estão voltando para trás, aleluia. Muitos estão congregando, mas têm deixado o desejo, a vontade de servir o Senhor, de ser fiel. Muitas vezes estão dentro da casa de Deus, congregam, mas muitas vezes o amor a Jesus, o desejo de ser salvo, muitas vezes tem deixado de prevalecer nas vidas e nos corações, aleluia, e tem se ausentado do Senhor, estão se ausentando de Deus, aleluia. Muitas vezes continuam, aleluia, mas estão ausentes, irmãos. Estão ausentes do Senhor no coração, a alma, a vontade, o desejo de ser fiel tem saído, não tem prevalecido nos corações. Então a palavra está dizendo que sereis odiados, sofrerão,
irão padecer por amor o nome do Senhor. Está escrito na palavra do Senhor que a vós foi confiado, não foi somente chamado para estar na presença do Senhor, mas também para sofrer, para padecer por Ele. Porque um dia Ele padeceu por nós, não mediu esforço, não olhou para as dificuldades, mas Ele padeceu. Foi lido aqui esses dias, em que o Senhor, Ele passava noites em oração. De manhã, Ele vinha pregar, Ele vinha trazer a palavra de salvação, o reino estava sendo anunciado. Então a nós coube não foi somente confiar no Senhor, mas também padecer por Ele. E a palavra diz que é por causa disso nós iremos padecer. De alguma maneira nós vamos sofrer os ataques do inimigo. Mas isso não pode fazer nós voltarmos para trás. Isso não pode fazer nós desistir da caminhada. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Nós encontramos na palavra de Deus, está escrito que é todo aquele que fizer a vontade do Senhor, que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados e nenhum deles perecerão. Quando nós lemos esse versículo, quando nós lemos essa palavra, nós sentimos uma glória, uma graça. É um versículo maravilhoso. Todos os fios de cabelos estão contados e nenhum vai perecer. Isto é uma bênção para a nossa vida. Aleluia. Mas quando nós lemos a palavra que diz que nós seremos perseguidos, muitas vezes não seremos entendidos pelas pessoas, aí não é muito bom. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que isto vai acontecer, pode estar acontecendo, aleluia, e por causa disso muitos, eles voltam, eles param, eles desistem. Mas a palavra diz que aquele que perseverar, é esse que vai ser salvo. No capítulo 13 de Marcos, o versículo 13, nós encontramos um versículo semelhante a este. Aleluia. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Então Jesus, ele já deixou claro. Ele já deixou claro que essas coisas iriam acontecer. Então nós não podemos voltar atrás, irmãos. Não rejeiteis a confiança no Senhor. Não desista da confiança no Senhor. Porque necessitais de paciência para alcançar a promessa. Precisamos de paciência para alcançar a bênção do Senhor. Precisamos de paciência para alcançarmos a promessa. Não rejeiteis a confiança que tem um avultado galardão. Aleluia. Não podemos rejeitar. Precisamos de paciência. É assim
que a igreja do Senhor é assim que o povo do Senhor, eles vão caminhar, vão estar caminhando, irmãos. Aleluia. Porque o inimigo, como foi dito ontem, ele está em derredor, buscando a quem possa tragar, buscando quem ele possa tirar da presença do Senhor, lutando para isso, aleluia. Mas aquele que perseverar, nós precisamos perseverar em obediência, ser fiel ao Senhor, aleluia. Muitos têm estado cansados, alguns estão até pensando que o Senhor ele não vai vir, que não vai haver arrebatamento, aleluia. Que isto é conversa. Infelizmente o inimigo ele tem colocado esta semente, ela tem sido espalhada, aleluia. Mas aquele que perseverar, aquele que continuar confiando, esperando no Senhor, vai alcançar a promessa. E para isso é necessário paciência. E paciência nós só encontramos buscando o Senhor, se colocando na presença do Senhor, porque na verdade o nosso descanso não é aqui. A palavra diz que nós somos peregrinos em terra estranha, aleluia. A Bíblia diz que os irmãos, eles andaram errantes. Aleluia. Os irmãos do passado, por causa das perseguições, sofreram algumas mortes, cruel, né? Nós acreditamos que nenhuma morte é boa, né? Aleluia. Mas eu acredito que existem algumas que são piores, como a Bíblia diz que alguns foram cerrados. Então há alguma diferença, né? Nisso. Porque alguém sendo cerrado ou queimado, isso não acontece de repente, né? É aos poucos, aleluia. Mas tudo isso porque eles esperavam uma vida melhor, uma vida com o Senhor, uma confiança, irmãos. Os irmãos já imaginou alguém sendo cerrado? Aleluia. Hoje existem serras, né? Elétrica, que é bem rápido, né? Mas eu acredito que naquela época não existia, né? Então é uma serra manual, é o traçador, né? Pega um de um lado, outro do outro lá, ó, para cortar a madeira, né? Então é meio difícil, né? Os irmãos já pensaram alguém sendo cerrado dessa maneira? Existe a dor, mas nem isso fez com que esses irmãos, eles desistissem, eles voltassem atrás, aleluia. Muitas vezes, nesse tempo, os pregadores, as pregações, ela não prepara os crentes para isso, porque na maioria das vezes são pregados somente que o Senhor, ele vai curar, o Senhor vai solucionar o teu problema financeiro, que o Senhor vai estar só abençoando a sua vida, mas muitas vezes ele não é orientado que, como o seu Senhor padeceu, ele pode padecer também, pode passar por muitas dificuldades, aleluia. Então, quando
a bênção, ela diminui, e as lutas, elas vêm, muitos voltam atrás, param, aleluia. Eu quero ler com os irmãos no capítulo 10 de Hebreus, versículo 35 a seguir, alguns versículos, aleluia, para nós perseverarmos na presença do Senhor, para que nós venhamos alcançar realmente aquilo que nós queremos, aleluia, que nós precisamos de paciência, aleluia, na presença do Senhor, para suportar os dias maus, aleluia. O Senhor abençoa, tem bênção? Tem, aleluia, mas tem dificuldade também, glória a Deus. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, muitos estão rejeitando, a sua confiança, estão voltando, estão deixando de confiar. Acha que é perda de tempo, que não precisa, que não tem necessidade de tudo isso, Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque necessitais de paciência, porque depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, irmãos. Você tem feito a vontade do Senhor, precisa de paciência, ainda que haja dificuldade, mas não podemos voltar atrás, porque aquele que perseverar até o fim, que for fiel até o fim, esse é que vai ser salvo, diz a palavra do Senhor. Não podemos voltar atrás, aleluia, não podemos voltar, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. Aleluia. Então é pouco tempo. Aleluia. O tempo da nossa vida, ele já é pouco, ele é pequeno. Aleluia. Então muitas vezes as pessoas estão servindo o Senhor depois de ter aceitado o Senhor, de ter feito a vontade do Senhor, como diz a palavra, mas passa alguns anos e o Senhor não veio, ele acha que o Senhor não veio, ele volta para trás, começa a voltar aos rudimentos antigos. Irmãos, tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente voltando para trás, parando no meio do caminho. E o Senhor diz que nós necessitamos de paciência, porque depois de ter feito a vontade do Senhor, é necessário permanecer para alcançar a promessa. Aleluia. Para alcançar a promessa. Aqui nós não temos galardão. O mundo não tem nada para nos oferecer, que nos ofereça uma vida eterna, que nos ofereça dias na eternidade com o Senhor. Então nós somos peregrinos, estamos de passagem, aleluia, e precisamos aguardar um pouco mais, porque o que há de vir virá e não tardará. Muitas vezes nós achamos que o Senhor, ele está tardando, mas os nossos dias não são como os dias do Senhor, e nem os nossos anos, aleluia. Por isso nós temos que perseverar, porque a bênção para a sua vida, aleluia. Muitas vezes o Senhor tem te abençoado com a compreensão no lar, na família.
Uma família abençoada você tem. Aleluia. Ao contrário que nós olhamos para o mundo e nós não vemos essas coisas acontecendo, há uns desencontros muito grandes, famílias tristes, né? E é assim que está acontecendo em todos os lugares. As pessoas não têm amor por uma razão ou outra, né? Seja pelo dinheiro, seja pela riqueza, ou muitas vezes o próprio inimigo. Nós sabemos que, claro que todas essas influências são maléficas, né? Aleluia. Mas vidas são destruídas, famílias são destruídas, não tem o conhecimento de Deus. Aleluia. Nós sabemos que não tem, porque se tivesse seria diferente. Então nós temos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as famílias. E tudo isso nós temos que valorizar na presença do Senhor e permanecer, perseverar na presença do Senhor. Porque a verdade, irmãos, é uma só. Você quer ser abençoado, quer ter uma família, você tem que estar na presença do Senhor. Tem que estar na presença de Deus. Aleluia. Tem que estar na presença do Senhor. Porque se você não tiver, você não tem. Porque na verdade, sem Deus, o homem, a mulher, ele não tem paz. Não tem. A gente observa muitas vezes as pessoas, né, sem o temor de Deus, como as pessoas andam, como agem, pessoas casadas, que têm família, mas se lançando aos desejos. Aleluia. Isso parece natural, né? Aleluia. Isso parece muito natural, as pessoas não temem a Deus. Hoje o homem, a mulher, eles se separam, casam 2, 3 vezes, e parece natural, não faz diferença. Mas e o Senhor, como o Senhor está vendo isso, irmãos? Como Deus está olhando para essas coisas, olhando para esses acontecimentos. Aleluia. Isso é lamentável. Então, para ter paz, é preciso estar com o Senhor. É preciso estar na presença do Senhor. Então persevere. Seja perseverante. Aleluia. Até o fim. Para poder estar com o Senhor. Para alcançar a promessa de Deus sobre a sua vida. Depois de ter aceitado o Senhor. Aleluia. Fica na presença do Senhor. Faz a vontade do Senhor. Aleluia. Para que alcance realmente a promessa. Amém?